Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A defesa de Estevão. O grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão a dizer é verdade? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abrão, quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus disse-lhe: sai da tua terra e do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora estão a morar. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia dar-lhe toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez esta promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: os teus descendentes vão viver como estrangeiros noutra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimónia da circuncisão, como prova da aliança que fez com ele. Pois isso, Abraão circuncidou o seu filho Isaque uma semana depois do seu nascimento. Isaque circuncidou o seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos, os patriarcas. Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e venderam-no para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus deu-lhe a sabedoria e modos agradáveis. E o Faraó nomeou o governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã, e os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e o Faraó ficou a saber da família de José. Então José mandou buscar o seu pai, Jacó, e todos os seus parentes para irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito, e ali ele e os nossos antepassados ficaram a morar até ao dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor por um certo preço. Quando estava a chegar o tempo de Deus cumprir o juramento que tinha feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dela em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei adotou-o e criou-o como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e tornou-se um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio a maltratar um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e vingou-o, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-lo através dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas a discutir e, tentando apartar a discussão, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que é que estão a discutir? Mas aquele que estava a maltratar o outro empurrou Moisés para o lado e disse: quem te colocou como nosso chefe ou nosso juiz? Queres matar-me como mataste o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isto, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian.
e ali nasceram 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu-lhe no meio do fogo de um espinheiro que estava a queimar. Moisés ficou admirado com o que estava a ver e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: Tira as sandálias, pois o lugar onde tu estás é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está a ser maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar-te para o Egito. E Estevão continuou: Esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles perguntaram-lhe: Quem te colocou como nosso chefe ou juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no Mar Vermelho, e no deserto durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: De entre vocês Deus escolherá e vos enviará um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas rejeitaram-no e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: Faz-nos deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu a Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer-lhe como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e deixou-os que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. Vocês carregam a barraca do Deus de Moloque, que também é a imagem da estrela de Raifá, o vosso Deus. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso vou mandar-vos para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus tinha mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e levaram-na quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. A tenda ficou com eles até ao tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como disse o profeta, o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir-me? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? E Estevão terminou dizendo: Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês têm rejeitado sempre o Espírito Santo, como os vossos antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os vossos antepassados não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês traíram-no e mataram-no. Vocês receberam a lei através de anjos e não têm obedecido a essa lei. A morte de Estevão. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: Olhem, eu estou a ver o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos
e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois lançaram-no para fora da cidade e apedrejaram-no, e as testemunhas deixaram um moço, chamado Saulo, tomar conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois disse isto, ele morreu.